Glória a Deus. Você pode abrir comigo, meu irmão, a sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Hoje é dia dos pais e vamos trazer uma mensagem relacionada a isso, se bem que minha esposa me disse na semana passada, você errou de final de semana. Semana passada falei sobre pais, né? Falou, você não deixou essa mensagem para o domingo que vem, né? Mas o Senhor tinha outra coisa no coração. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14, eu vou ler só este versículo. 2 Coríntios 12, 14, diz assim a palavra do Senhor. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Mais uma vez aqui quando ele diz, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais devem entesourar para os filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo estava escrevendo aqui aquela igreja de Corinto, como nós até falamos na semana passada, também preguei na primeira epístola. Paulo, ele se colocava como um pai na fé daqueles irmãos, daquela cidade, daquela igreja. Paulo tinha uma vontade muito grande de chegar até aquela cidade, até aquela igreja para visitar. E ele diz aqui, ele deixa claro, olha, eu não estou indo visitá-los atrás dos bens materiais, mas por causa de vocês. E em cima deste contexto, ele diz assim, não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais devem entesourar para os filhos. E Paulo deixa muito claro aqui, que esse entesourar está fora do contexto de bens materiais. Porque ele está aqui retirando, olha, eu não estou indo atrás de bens materiais, por causa de vocês, não é? Não são os filhos que entesouram os pais, mas os pais que devem entesourar os seus filhos. Muito bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui, é que há uma relação entre pais e filhos. E essa é uma relação muito importante. Essa relação é uma relação muito maravilhosa. Essa relação de pai e filho terreno, ela tipifica a relação de pai e filho, pai divino, pai, nosso pai, e o seu filho espiritual, aquele que se entregou ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu não canso de dizer isso, e eu sempre vou falar, aí eu falo há muito tempo a respeito disso, de que a relação que o pai, a figura do pai, tem com os filhos, ela é diretamente proporcional, melhor dizendo, a saúde da relação do pai com o filho, ela é diretamente proporcional à saúde do relacionamento do cristão com Deus. Porque se a relação entre pai e filho, ela não é boa, muito provavelmente a relação do cristão com Deus, ela também não vai ser boa. Porque é a mesma relação. Ela é baseada no mesmo amor, ela é baseada em justiça, ela é baseada em respeito, porque pais têm que ter respeito aos filhos também, não é? Deus nos respeita, amém? E nós também temos que respeitar os nossos filhos, temos que ser justos com os nossos filhos, temos que ser fiéis aos nossos filhos, respeitá-los, amá-los, suportá-los, no sentido de dar suporte, às vezes até suportar enquanto eles são frágeis
na maturidade, ainda infantis, né? Porque essa é uma responsabilidade nossa, dos pais, de amadurecer os nossos filhos, né? De levar eles para o caminho correto. A própria palavra diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando for mais velha, ela não se desviará deste caminho. Então, há muitas responsabilidades, né? E grandes responsabilidades nesse relacionamento de pai com filhos. E nós precisamos, então, meus queridos, levar muito a sério este relacionamento com os nossos filhos. E a palavra aqui, ela está dizendo uma coisa muito interessante. Ela diz que os pais devem entesourar para os seus filhos. Não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas são os pais que devem entesourar para os filhos. Entesourar o que é? É formar um tesouro. São os pais que têm esta responsabilidade. Há um dever dado por Deus de que os pais construam, deixem um tesouro para os filhos. Mas mais uma vez eu quero lembrar aqui que a palavra de Deus, ela está nos movendo fora do campo financeiro. Porque quando nós falamos em tesouro, vem claramente à nossa mente dinheiro, bens materiais, herança material, testamento, bens, não é? E não é isto aqui que Paulo está dizendo, tá? E que o Espírito Santo está nos dizendo. Obviamente que nós podemos deixar também bens, e porventura deixaremos para os nossos filhos. Mas Paulo está falando aqui de um outro tesouro. E isto é dever. Aqui a palavra é clara. Os pais devem entesourar para os filhos. Muito bem. A palavra tesouro no original é tesouro mesmo, não é? E o que significa então este tesouro? A primeira coisa que eu quero falar aqui, que a palavra tesouro significa, é lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. A primeira coisa que eu quero dizer aqui em relação a tesouro. Tesouro significa coisas boas e preciosas. Puxa vida, se não estamos falando de dinheiro, o que é precioso e o que é bom que faz parte deste tesouro? Mateus 12:35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más deste tesouro. Muito bem, então, o que são estas coisas boas? São bons princípios, são boas instruções, são bons sentimentos, são boas emoções. Tudo isso é muito precioso no reino de Deus. O reino de Deus, ele não é fundamentado em cima de um tesouro financeiro, de um tesouro terreno. Tudo aquilo que os homens do mundo dão valor, no reino de Deus, ou muito dessas coisas, não tem valor algum. Não tem valor algum. Até porque a palavra de Deus, ela diz assim: não ajunteis tesouros sobre a terra, no sentido de tesouro material, não é? Mas não juntei tesouros sobre a terra, aonde a traça corrói, aonde o ladrão pode roubar, mas juntai tesouros nos céus. Lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, lá o ladrão não rouba, não é? Então nós vemos aqui que existe um tesouro do mundo e há um tesouro para Deus. É com este tesouro que nós, como pais, devemos tirar para dar aos nossos filhos. Este versículo, ele diz que tanto homens bons quanto homens maus têm um tesouro. Porque ele fala aqui, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, todas as pessoas têm algo para dar.
Os bons, boas coisas. Os maus, más coisas. E é muito interessante porque a gente dá muita ênfase para o versículo que diz assim, né? A boca fala do que o coração está cheio. Mas este versículo também diz outra coisa. Nós damos também do que o nosso coração está cheio. Não só falamos do que o nosso coração está cheio, entesouramos também do que o nosso coração está cheio. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. A palavra de Deus diz isso, né? Que sobre todas as coisas devemos guardar realmente o nosso coração. O nosso coração, ele precisa estar nas mãos de Deus. O nosso coração precisa ser bom, porque depende dele as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos tesouros. Nós precisamos entesourar para os nossos filhos. E o nosso coração precisa ser bom, para que nós estejamos dando boas coisas para os nossos filhos. E é muito interessante, né? Porque também diz aqui que o tesouro, né? Ele é um local. Ele está num local e é exatamente o nosso coração. Meus queridos, nós precisamos dar muita importância ao nosso coração. Muita importância. Deus quer trabalhar aqui. É exatamente no nosso coração. Ele quer mudar o nosso coração. Deus disse que um dia Ele haveria, através do profeta Ezequiel, Ele disse isso. Ele haveria de trocar o nosso coração. Um coração bruto, um coração de pedra, por um coração de carne. O que quer dizer isso? O que Deus está falando? Ele está falando que em algum certo momento das nossas vidas, nós nos embrutecemos. E o nosso coração, que é o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, ele ficou duro como a pedra. Ele ficou endurecido, com sentimentos embrutecidos, com emoções embrutecidas, doentias, não é? Ou seja, um coração de pedra, ele só vai falar coisas duras. E só vai dar às pessoas coisas duras. Porque se o coração fala daquilo que está cheio, e o nosso coração é um coração de pedra, as nossas palavras vão magoar. Os nossos presentes, eles não terão valor algum, eles serão fúteis. Existe, meu querido, armas muito poderosas dentro de um ser humano. E essas armas, elas são carregadas no coração. O coração, ele é como um arsenal, onde se guarda munição. Não é? O termo militar é arsenal mesmo, onde guarda as armas? É isso mesmo? Então, ele é um arsenal, que ele pode ser um arsenal de guerra, muitas vezes. E como nós estamos aqui falando de pais, existem muitos pais que muitas vezes abrem o seu arsenal de guerra para com seus filhos. E uma guerra nós sabemos que saem pessoas feridas, mutiladas e às vezes mortas. Pessoas mutiladas para o resto da vida, não é? Marcadas para o resto da vida. Eu assisti há um tempo atrás, há uns meses atrás, até falei aqui para os irmãos, um filme chamado Sniper Americano. É um filme forte, esse filme, né? Sniper Americano. E aquele moço, né, que era um filme verídico, né? E aquele moço é tão interessante que depois que ele rearranja o seu coração, né? Que ele consegue colocar o seu coração em ordem, e que ele volta para a sua família, e que ele consegue amar de novo a sua família, e ele começa a se doar à sua mulher, se doar aos seus filhos, e ele começa então a auxiliar aquelas pessoas que eram feridas de guerra, não é? E ele então começa a ajudar muitas pessoas a se levantarem, pessoas que vêm da guerra, muito feridas, mutiladas, né? E é muito interessante que a última pessoa que ele vai ajudar, ele está ali na casa dele, né, num momento muito legal com a família, e aí então chega um rapaz, né, um rapaz com o rosto meio transtornado, e ele vai então sair com aquele moço
para tentar ajudá-lo. E aquele moço é um moço que vem doente da guerra. E esse homem, o sniper americano, nesse dia não volta mais para casa. Porque esse rapaz, ao qual ele foi auxiliar, né, a se levantar na vida, o assassinou. Mostrando que aquele moço volta da guerra muito doente. Muito doente. Nosso coração não pode ser um arsenal de guerra. O coração de um pai, ele não pode armazenar um mau tesouro. Ele precisa armazenar um bom tesouro. Porque nós vimos aqui que são coisas boas e são coisas preciosas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, de manhã, eu pensei bem cedinho em ligar para o meu pai. Porque sabia que o dia seria corrido. Então, bem cedinho, quando levantei, né, eu falei, vou ligar para o meu pai, mas pensei bem, meu pai está convalescente de uma cirurgia, não vou ligar para ele agora não. E vim para a igreja, depois saí, fomos almoçar com a família, isso e aquilo. E aí vinha vindo para a igreja, minha esposa ficou com a minha filha em casa, que está com uma gripe muito forte. Meu filho agora já não é mais meu, é meio, né? Meio meu e meio da família da namorada. Aí deixei ele lá na igreja da namorada, né? E falei, não, vou ligar para o meu pai. E liguei para o meu pai e vim no viva voz do carro conversando com ele. E aí o meu pai, ele conversando comigo, meu pai é um homem muito carinhoso, e ele disse assim para mim, filho, eu também tenho que te dar os parabéns, você também é pai. E você é um ótimo pai, meu pai me dizendo. Você é um ótimo pai, continue assim, sendo esse ótimo pai que você é. Aí eu falei para ele assim, né? Eu aprendi bem com o Senhor a ser um ótimo pai. Foi com o Senhor que eu aprendi isso. E lá do outro lado, o velho chora, né? E do lado de cá, o gordo chora, né? E aí o meu pai fala assim, vamos parar com essa rasgação de seda, né? E vamos continuar conversando, e aí a gente vai conversando. Como é bom chegarmos lá na frente e vermos que o bom tesouro, ele não acabou, ele passou adiante, não é? Essa boa herança, esse bom tesouro, essas coisas boas, né? Boas histórias, boas lembranças, não é? Boas lembranças. Não vou dizer para você que não tenho más lembranças do relacionamento com meu pai. Eu tenho algumas lembranças ruins, né? De maus momentos que nós passamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando um pai sorri para um filho, muitas das coisas lá de trás, que eram más, perdem o sentido. Perdem o sentido. Quando um pai reconhece os seus erros para os seus filhos, não é falta de mérito algum um pai pedir perdão para o seu filho, para a sua filha. Não é vergonha alguma um pai reconhecer os seus erros, quando errou, quando foi injusto, quando feriu, quando magoou. O conceito do filho para o pai cresce demais, cresce muito. E muitas chagas e muitas feridas, elas se fecham quando isso acontece. Eu quero estar falando aqui com você, que talvez não tenha uma relação boa com seus filhos. Passe a ter. Passe a ter. Mire em Deus. Olhe para Deus. Siga o exemplo do Senhor. Paulo, ele disse isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Colecione, armazene boas coisas para o seu filho, no coração do seu filho. Aqui tesouro também significa coisas que são colecionadas e armazenadas. É diferente daquilo que você tira para gastar e acaba. Não, o tesouro, esse tesouro que devemos fazer com os nossos filhos, é aquilo que a gente sempre põe, coleciona, armazena, vai colocando ali. Eu e meu filho gostamos de coleções, vocês sabem, já falei sobre isso. Nós colecionamos cédulas, nós colecionamos juntos, eu e ele. Colecionamos selos,
nós colecionamos moedas antigas, nós gostamos disso, não é? A gente ia, pelo menos ia, né? No leilão, não é? Agora tem que levar na hora também. A gente ia para o leilão e comprava coisas antigas, selos e tudo mais. E o mais interessante, sabe o que é? Com o passar do tempo, essas coisas ficam mais valiosas. Há um selo muito conhecido, famoso, o olho de boi. O olho de boi é um selo muito famoso, que quando ele foi lançado, ele valia alguns réis, alguns centavos de réis. Hoje, quem possui um olho de boi, custa milhares de reais. Milhares de reais. Não tenho um olho de boi. Não tenho, né? Para falar a verdade, eu tenho sim, tenho 3, que são falsos. Né? Que depois nós descobrimos que não valia nada, porque era falso. Mas eu vou aproveitar esse olho de boi. O amor falso de pai para com filho, lá na frente vai se descobrir que não vale nada. Mas o verdadeiro, como o olho de boi verdadeiro, lá na frente, vão passar os anos, ele vai ficar mais valioso. Se um olho de boi hoje, verdadeiro, for vendido, pode abençoar 2 ou 3 gerações de pessoas que sabem usar bem o dinheiro. Lá atrás valia centavos de réis. Não ajudava ninguém, só os correios. Hoje, se vender, 2 ou 3 gerações vão estar abastecidas com aquilo que foi armazenado e colecionado. Assim é o tesouro que um pai pode fazer na vida de um filho. Lá na frente, quando o filho for precisar deste tesouro para com o seu filho, ele vai estar lá mais valioso. E o filho do filho, um dia vai buscar este tesouro que vai servir para o seu filho, para o filho do seu filho, do seu filho e do seu filho. Porque o tesouro que Deus nos ensina a depositar nos nossos filhos é um tesouro que ele, ao passar do tempo, ele valoriza. Se tem uma coisa que o tempo ajuda, é o tesouro que nós colocamos nos nossos filhos. Tem pessoas que têm uma mágoa e elas dizem assim: deixa o tempo curar. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Porque uma chaga na alma, com o tempo, lá na frente, a pessoa vai descobrir que ela ainda sangra, que ela ainda não cicatrizou, que o tempo só abafou. Mas o tesouro não. O tesouro se torna valioso, muito valioso. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim: eu visito a iniquidade no homem da 3ª e a 4ª geração, mas abençoo até a 1000ª geração daqueles que me amam. Estes são os que são entesourados. Quando nós pegamos, e hoje, uma geração, ela se conta com, nem podemos mais dizer uma geração com 70 anos. Hoje uma geração, ela vai muito rápida. Mas a média era de 70 anos uma geração. 70 vezes 1000 dá 70.000 anos. Até onde isso vai dar? Na eternidade. Porque nós estamos no ano 2016. Talvez nem cheguemos ao ano 2017. Talvez Jesus volte antes. Em nome de Jesus, aleluia. Com certeza não chegaremos ao ano 70.000. Ou seja, o bom tesouro, ele vai passar por toda a eternidade. Ou seja, meu querido, o tesouro que o pai tem que colocar no filho é aquilo que aponte para a eternidade. Não para o aqui e agora, para a eternidade. Para a eternidade. São valores maravilhosos que o tempo não vai corroer, mas ele vai passar por toda uma eternidade. Quando Deus disse isso,
que ele abençoa até a 1000ª geração, os homens chegavam a viver 800 anos. Imagina 800 vezes 1000. É eterno. É eterno. Então, o tesouro são coisas boas e preciosas. Coisas colecionáveis e armazenáveis. Ou seja, que a gente sempre vai colocando, colecionando e armazenando. Mas para colecionar e armazenar, há a necessidade de um lugar. Se você gosta de guardar moedas, você deve ter lá, por exemplo, o símbolo do Palmeiras para colocar a moeda. O porquinho, não é? Não é no porquinho que se coloca as moedinhas? Não é? Um cofrinho. Tem um porquinho lá? Não? Porquinho. Hoje, por exemplo, na casa do meu tio, o namorado da priminha está apaixonado. Mandou fazer um cofrinho ele fez um coraçãozinho assim. Está cheio de moedinha ali. E o nosso tesouro? O tesouro do Pai? Essas coisas boas que são colocadas aonde? Na alma do nosso filho. Nós entesouramos na alma dos nossos filhos. É ali, meu querido. Sabe, todo mundo conhece Gênesis capítulo de número 3. Né? Capítulo Gênesis 1, Gênesis 2, a criação de Deus, toda a criação do homem. E aí vem um dos piores capítulos da Bíblia. Gênesis 3, o pecado do homem. Até Gênesis 2, havia uma relação de pai e filho muito maravilhosa, muito legal, muito gostosa. Você conhece um lugar mais bonito do que um jardim? Jardim é um lugar lindo, não é? Jardim é um lugar lindo. Tanto que esse jardim tem nome. O nome desse jardim é paraíso. Lugar lindo como esse, em que Deus colocou o homem. Na virada do dia, quando naquele pôr do sol maravilhoso, Deus vinha como pai para conversar com seu filho. E quanto tempo isso deve ter se passado? Deus conversando com o homem. E a palavra de Deus diz que esse era um momento que deveria ser muito agradável. Tanto para Deus quanto para o homem. Um momento esperado. Um momento ali que, quando a brisa começava a bater, e que o cheiro das flores vinha no nariz do homem, misturado ao doce perfume de Deus, porque Deus é cheiroso. Sabia disso? E se nós somos imitação de Cristo, meu irmão, você tem que ser cheiroso. Cheiroso. Para com esse fudum na tua casa, meu amigo. Seja cheiroso. E ali Deus vinha encontrar com o homem, naquele momento muito maravilhoso e feliz. Mas no momento em que o homem pecou, o que aconteceu naquele momento que era o melhor do dia? Ele se tornou no pior do dia. O homem fugiu. E quando Deus pergunta para ele, por que você se escondeu, Adão? Qual foi a resposta dele? Tive medo. Tive medo. Sua alma estava doente. O pecado, ele tem um impacto tão violento na alma do homem. E a alma é onde estão alocados os sentimentos, as emoções, a intelectualidade, né? Nós somos alma vivente. Nós somos alma vivente. A palavra de Deus diz que quando Ele soprou na nossa narina, Ele nos fez alma vivente. Ou seja, toda a potencialidade humana está na sua alma. O pecado, ele tem um impacto tão violento na alma. A agressão tem um impacto tão violento na alma. Mas o tesouro bom também tem um impacto tão maravilhoso na alma. Porque quando nós estamos entesourando para os nossos filhos, nós estamos fazendo depósitos na alma dos nossos filhos. E a palavra diz aqui que são coisas boas e preciosas. Um bálsamo. Nós estamos colocando bálsamo na vida, bálsamo e mel na vida dos nossos filhos. Por quê?
Porque o tesouro, ele não é para o corpo, ele é para a alma. Para a alma. Por isso que eu digo que essa relação de pai e filho, ela é uma relação poderosíssima. Poderosíssima. A relação com mãe também. Mães, não fiquem tristes. Chegará o dia, quer dizer, já passou o dia das mães. Já falamos para com vocês agora, com os homens. Essa relação de mãe também é muito maravilhosa. É tão interessante que o nenê que está dentro da barriga, quando sai aqui para fora, conhece o cheiro da mãe. Quer dizer que vocês também cheiram lá dentro. É muito maravilhosa essa relação. Essa é uma relação de morte ou uma relação de vida. E nós precisamos ter essa relação de vida com os nossos filhos. Uma relação de entesouramento. A palavra tesouro também significa depósito, armazém. Depósito como um celeiro. Como um celeiro. O celeiro é um negócio muito legal, né? Você já viu um celeiro? Quando, aqui em Campinas, né? E aqui Campinas, eu preciso ensinar uma coisa para vocês. Campinas não é capital. Viu? Campineiro, Campinas não é capital. Eu quando cheguei aqui, lá do interior, como vocês também são, a coisa mais engraçada que eu achei é que era assim, o pessoal, onde você vai esse fim de semana? Eu vou para o interior. Aí eu falava, mas onde você está? Eu estou em Campinas. Eu vou para o interior, mas nós já estamos no interior. A capital é São Paulo. Né? Campineiro gosta de falar que vai para o interior. Né? Mas o que eu estava falando? Aí, quando você vai para o interior, né? Porque eu já sou campineiro agora. Quando a gente vai para o interior, a gente vai vendo alguns celeiros. E você já viu um celeiro, que coisa mais maravilhosa? Você conhece ele de longe. Você olha, você vê lá de longe um celeiro. Você nem sabe o que tem dentro dele. Mas ali é um celeiro, né? Porque eles são enormes. Os celeiros são muito grandes. E ali se coloca milho, ali se coloca soja, ali se coloca trigo, ali se coloca coisas que são essenciais para a vida humana. Assim é o tesouro que os pais fazem nos seus filhos, na alma dos seus filhos. Coisas essenciais para a vida humana. E ali daquele celeiro, que é uma coisa muito grande, e aí então nós temos que entender que esse tesouro ele tem que ser grande demais, para que as pessoas possam ver de longe. Sabe por quê, meu querido irmão? As pessoas precisam conhecer um homem e uma mulher de Deus de longe. Saber de longe. Abraão era assim, ele passava na rua, as pessoas diziam assim, lá vai um príncipe de Deus. Porque ele era um celeiro ambulante. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso. Que este entesouramento, ele precisa ser algo monstruosamente grande na vida dos nossos filhos. E o celeiro, que tem ali coisas importantes e necessárias para a vida, ele é aberto quando se há uma necessidade. Quando se há uma necessidade, se abre o celeiro e se retira algo para a vida. Mas o mais interessante é que um celeiro, ele não diminui. Você sabia disso? Não existem condições de diminuir um celeiro, só aumentar. Celeiros só se aumentam. E assim deve ser a porção do nosso entesouramento, sempre aumentando, nunca diminuindo. Tesouro, o celeiro, a alma dos nossos filhos. Armazém. Um armazém significa um espaço físico em que se depositam matérias-primas, produtos semi-acabados, que estão prontos para serem processados em um produto final. Tesouro também significa isso. Um local onde se colocam produtos semi-acabados, matéria-prima, para ser processado em um produto final. Nós precisamos deixar matéria-prima no coração dos nossos filhos, para que quando eles precisarem abrir o armazém, eles possam colocar na mão de Deus, e Deus, dessa matéria bruta, dessa matéria-prima,
fazer um produto acabado, um produto bom, um produto maravilhoso. Pegar da farinha e fazer pão. Fazer pão. Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Casa onde se levava trigo. E desse trigo se juntava o azeite. E sabe o que significa o azeite? A presença do Espírito Santo de Deus. Se colocava sal. Sal significa santidade. E ali se virava um pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Leva trigo até ele. E ele vai fazer de você um belo de um pão. Um belo de um pão. Vai deitar o Espírito Santo sobre a tua vida, o azeite, o sal. Talvez tenha que te bater, te sovar um pouco. Mas vai dar um belo de um pão. Um belo de um pão. Como é bom ser sovado pelo Senhor, pelas mãos do Senhor. Como é bom ser amassado pelas mãos do Senhor. Nós não somos um pão que o diabo amassou. Nós somos um pão que Deus fez. Que Deus preparou. Porque há um tesouro que os nossos pais colocaram dentro da nossa alma. Deus trabalha com graça. A matéria-prima de Deus é graça. A matéria-prima de Deus é amor. A matéria-prima de Deus é respeito. A matéria-prima de Deus é retidão. É essa matéria-prima que nós devemos colocar no coração dos nossos filhos. Sabe, meus queridos, nós só somos pais por causa dos nossos filhos. Porque se não fosse por eles, não seríamos pais. A coroa da paternidade se chama filho. A coroa da paternidade se chama filho. Ninguém é pai sem filhos. Ninguém é pai sem filhos. Eu nunca me esqueço, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, o testemunho de um homem lá na Central. Já contei, acho que já contei aqui. E ele, na época da declaração do imposto de renda, ele disse que ao passar dos anos, a cessão de bens dele aumentava muito. Ele tinha grandes declarações para fazer. A cada ano que passava, tinha mais um bem a colocar ali na declaração de bens daquela pessoa. E muitos de nós podemos dizer assim: oh, glória a Deus, aleluia, né? Mas nós vamos descobrir ao passar dessa história que é misericórdia. Porque ele também descobriu que na declaração do imposto de renda não tem só a seção dos bens, tem a seção dos dependentes também. E ele via que ao passar dos anos os bens aumentavam e os descendentes eles começaram a diminuir, a diminuir, a diminuir. Ele descobriu que o filho, ele foi morto por traficantes. E aí diminuiu a descendência dele. A filha não suportou viver naquela casa mais, abastada. Uma casa com muita fartura, com muita abundância, com muitos bens, mas com pouco tesouro de Deus. Preferiu ir morar no prostíbulo com as prostitutas do que estar com o pai. Por fim, lhe sobravam muitos bens, mas um dependente, a esposa, que por fim também não suporta e termina com a angústia, com um tiro na cabeça. Muitos bens, muitos tesouros do mundo, poucos tesouros de Deus. Um homem que não soube entesourar na alma dos seus filhos, na alma da sua esposa. O nosso maior bem é óbvio que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a porção da nossa herança. Mas aqui na terra Ele nos deu filhos. E é por causa deles que nós somos pais e mães. É por causa deles. E ao declarar o seu imposto de renda, que você tenha muitos descendentes, muitos dependentes a colocar ali. Não peço nem a Deus que você tenha muitos bens, mas que você tenha muitos dependentes. Em nome do Senhor Jesus.
muitos dependentes. Pai é uma criação divina para transformar filhos em bons tesouros. Pai, você é isso. Você é um canal de transformação de Deus. De uma coisinha tão pequenininha que chegou um dia na tua vida. Cresceu, cresceu, cresceu. E nunca mais vai te deixar. Transformou a sua vida. Começou chorando. Começou com cólicas. Algumas febres. Quando sai o primeiro dentinho. O primeiro sapinho. Na boca, sapinho. Sabe o que é sapinho, né? As estomatites. As viroses. As noites mal dormidas. Não é? Não dá mais para namorar mulher. Muitas vezes. Porque está dormindo ali no meio. Louvado seja o nome do Senhor por essa criaturinha. Louvado seja o nome do Senhor por esse menino, por essa menina com dor de barriga. Quantas fraldas tivemos que trocar? Quantas mamadeiras tivemos que preparar? Tudo isso valeu a pena. Vai ter a primeira namorada, faculdade, e um dia lá na frente, ele pode beijar a tua testa e dizer assim: muito obrigado, pai. Muito obrigado. Você foi o melhor pai do mundo. Deus te abençoe, pai. Deus te abençoe, pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Amada irmã, tudo que eu preguei essa noite aqui não é uma fantasia, não é uma utopia, nada foi inventado. Eu preguei com o meu coração. E é interessante porque eu abri do meu coração e tirei um bom tesouro para te dar aqui essa noite. Porque esse depósito foi feito pelo meu Pai da terra e o meu Pai do céu. E essa noite eu abri para dar para você, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O diabo quer te acusar pelos teus erros para com os seus filhos, mas Deus quer te justificar. Nessa noite Deus quer colocar a mão na tua vida. Antes de orar aqui, eu falei sobre tocar nas vestes de Jesus, ou de Jesus tocar na sua vida. Eu acredito que você não pode sair daqui desse lugar sem um toque de dependência de Deus, um toque transformador na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você foi tocado por Deus essa noite, eu vou querer orar contigo depois desse louvor. Adore a Deus com um louvor que diz: dependo de ti.
perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abre o meu coração. Você pode ser para te curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu mais quero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus maiores sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração, abre o meu coração, Senhor, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre meu coração. Querido, essa noite Deus quer ensinar um caminho para você. Deus tocou no teu coração, você está abrindo o seu coração ao Senhor, e nós estamos cantando essa noite aqui. Ensina-me um caminho a seguir. Querido, se você foi tocado pelo Senhor essa noite, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir dobrar o seu joelho aqui nesse altar. Deus, Ele quer tocar em você aqui essa noite, Ele quer falar contigo. Se você foi tocado naquilo que necessita cura, o que for, vem colocar a tua vida aqui na presença de Deus. Chega aqui. Se você foi tocado essa noite, meu querido, pode chegar. Deus vai te ensinar o caminho. Talvez você esteja frustrado, talvez você esteja angustiada, talvez você esteja ferida, talvez você esteja perdido. Teu lugar é no altar do Senhor. A palavra diz assim: a andorinha encontrou ninho, pardal e andorinha encontraram ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Talvez o teu lugar essa noite é aqui no altar do Senhor. Você pode chegar aqui, meu querido. Os pastores vão orar por você aqui essa noite, vão impor as mãos sobre a tua vida. Chega aí, pastor Minho.
Pastor Minho, vem orar aqui, queridão, pelas pessoas aqui. Eu vou orar por você. Você foi tocado, chega, Cleonice, vem aqui. Vem chorar no altar do Senhor, aos pés do Senhor. Vem, querido, vem chorar, querida. Vem pôr tua vida na presença do Senhor. Ele vai te ensinar um bom caminho. Essa é a noite da tua transformação e da tua cura. Senhor, Deus de graça, de poder e de misericórdias, diante do Senhor nós queremos colocar um tesouro. Essas pessoas que chegam à tua presença nessa noite, meu Deus, porque elas sentiram o seu chamado, elas sentiram o seu toque, elas sentiram, meu Deus, que tu estás por perto e que o Senhor tem algo na vida delas, Pai. Eu não sei, Senhor, se tem pessoas feridas, precisando de cura. Eu não sei, Senhor, se tem pessoas aqui essa noite, Pai, precisando, Senhor, de um caminho a prosseguir, de uma transformação, meu Deus, de coragem, Senhor, para pedir perdão. Eu não sei, meu Deus, o que hoje está se processando no coração de cada um que aqui está, meu Deus. Eu só sei que o Senhor está aqui neste lugar, que o Senhor está aqui, meu Deus, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que o Senhor esteja tocando, Pai, que o Senhor esteja transformando, que o Senhor esteja essa noite aqui, meu Deus, como um pai que ama o seu filho, Pai, entesoura na alma dos seus filhos, entesoura na alma da sua igreja, entesoura, meu Deus, na alma de cada um que aqui está, Pai, porque eles encontraram no Senhor, eles encontraram no seu altar o Senhor, Deus meu e Rei meu. Abençoa-os, Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Olhos me usar, Senhor, como tu me queres. No meu coração, Senhor, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abre o meu coração. Que o teu coração sempre esteja aberto para o Senhor. Que o teu coração esteja nas mãos do Rei eterno e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Querido, há um potencial de mudança essa noite sobre a tua vida, muito grande. Há um poder sobre a tua vida. Se você conseguisse ver, se nós conseguíssemos ver o poder de Deus que está emanando do seu trono sobre a tua vida, nós ficaríamos extasiados por muito tempo, porque os céus estão fendidos, os céus se abriram para derramar sobre a tua vida o poder dos mais altos céus, um poder tão grandioso que pode transformar a tua vida por inteiro. Não permita que ao sair por aquela porta o diabo acabe com esse poder na tua vida. Não permita, mas ao sair por aquela porta, retenha contigo aquilo que Deus quer para você. Retenha contigo aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é espantosamente maravilhoso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glorifica Deus. Oh, dê uma linda salva de palmas ao Rei eterno e todo-poderoso. O seu nome é Jesus. Aleluia. Oh, és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o único digno de ser louvado e adorado. Ó Senhor, um dia os joelhos se dobrarão, todos os lábios te confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Senhor, das nossas vidas. Abençoa, meu Deus. Abençoa essa igreja. Abençoa esse povo. Abençoa, meu Deus, com uma bênção maravilhosa, Senhor. Uma bênção da Tua presença. Uma bênção que nos transforme, meu Deus, de uma matéria bruta, Senhor, num produto valioso nas Tuas mãos, Senhor. Que dentro das nossas casas, Pai, possamos trazer um poder tão grande, Deus. Um poder tão grande, meu Deus, que a fumaça da Tua glória possa encher a casa, Deus. E que, como foi ali no templo de Salomão, as pessoas não conseguiam entrar, tamanha era a Tua glória. Que a Tua glória inunde casas, que a Tua glória inunde pais, que a Tua glória inunde filhos, que a Tua glória inunde a Tua igreja, Senhor. E que no nome santo e precioso do Senhor Jesus, as pessoas ao nos olhar, Pai, possam enxergar ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único que é digno de ser louvado e engrandecido sobre esta terra. Somos Tua noiva, somos a Tua igreja, somos apaixonados pelo Senhor, ó Jesus, amado das nossas almas. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, deposita o Teu tesouro em cada um de nós, Pai, porque nós sabemos que lá na frente, Senhor, esse tesouro abençoará a todos quantos se achegarem a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua irmã, dá um abraço no teu pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você é um amado do Senhor. Aleluia.